As aflições de Jó. O livro de Jó é um dos livros poéticos da Bíblia e conta a história de Jó, um homem justo que sofre terrivelmente. As aflições de Jó começam quando Satanás desafia a Deus, dizendo que Jó só é justo porque Deus o abençoou. Deus permite que Satanás teste Jó, e Jó logo perde tudo, seus bens, seus filhos e sua saúde. Apesar de seu sofrimento, Jó nunca amaldiçoa a Deus. Em vez disso, ele questiona a Deus e exige saber por que ele está sofrendo. Os amigos de Jó tentam confortá-lo, mas eles só pioram as coisas, dizendo que ele deve ter pecado para merecer tal sofrimento. No final do livro, Deus responde às perguntas de Jó. Ele diz a Jó que ele não precisa entender seus sofrimentos, mas que deve simplesmente confiar em Deus. Jó se arrepende de ter questionado Deus e é restaurado à sua antiga prosperidade. O livro de Jó é um livro poderoso que levanta questões importantes sobre o sofrimento. Ele nos ensina que Deus é bom, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Também nos ensina que é importante confiar em Deus, mesmo quando estamos sofrendo. O livro de Jó é um livro que pode nos confortar e fortalecer em tempos de sofrimento. Ele nos lembra que Deus é bom e que Ele está sempre conosco, mesmo quando não podemos senti-lo. A vida de Jó é uma história rica em ensinamentos que podem ser aplicados à nossa própria vida. Aqui estão algumas das lições que podemos aprender com a história de Jó. Qual lição podemos aprender com a vida de Jó? Fé e confiança em Deus. Fé inabalável. Apesar das provações devastadoras, Jó manteve sua fé em Deus. Ele nunca amaldiçoou a Deus, mesmo quando questionou seus motivos. Essa fé inabalável é um exemplo para todos nós, especialmente em tempos de dificuldade. Confiança na soberania de Deus. Jó reconhece a soberania de Deus, mesmo quando não entende as circunstâncias. Ele se submete à vontade de Deus e confia que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle. Essa confiança nos permite enfrentar os desafios da vida com esperança e paz. Humildade e arrependimento. Reconhecimento da própria fraqueza. Diante da grandiosidade de Deus, Jó reconhece sua própria pequenez e fragilidade. Ele se arrepende de suas palavras precipitadas e se humilha diante de Deus. Essa atitude nos ensina a reconhecer nossas limitações e buscar a Deus com um coração humilde. Importância do arrependimento. Jó reconhece seus erros e se arrepende sinceramente. Essa atitude demonstra sua disposição de se submeter à vontade de Deus e buscar a reconciliação. O arrependimento genuíno nos aproxima de Deus e nos permite aprender com nossos erros. Perseverança e resiliência. Força interior. Jó demonstra uma força interior notável ao enfrentar as provações. Ele não desiste, mesmo quando sua saúde, família e bens são tirados dele. Essa perseverança nos inspira a manter a fé e a esperança, mesmo em meio às adversidades. Resiliência diante do sofrimento. Jó demonstra resiliência ao superar os desafios e reconstruir sua vida. Sua história nos ensina que podemos superar as dificuldades e sair mais fortes do outro lado. Importância da amizade e do conforto. Companheirismo em tempos difíceis. Os amigos de Jó, apesar de não compreenderem completamente sua situação, oferecem apoio e conforto. A amizade verdadeira nos ajuda a enfrentar os desafios da vida e nos oferece um ombro amigo para chorar. Cuidado com as palavras. As palavras dos amigos de Jó, embora bem-intencionadas, nem sempre foram úteis. É importante ter cuidado com as palavras que dizemos aos que sofrem, pois elas podem ferir ou confortar. Deus e o sofrimento. Deus permite o sofrimento. A história de Jó nos ensina que Deus permite o sofrimento, mesmo na vida de pessoas justas. O sofrimento pode ter um propósito maior, como nos ensinar a perseverar, fortalecer nossa fé ou nos aproximar de Deus. Deus está sempre presente, apesar do sofrimento. Deus nunca abandona Jó. Ele está sempre presente, mesmo quando Jó não pode senti-lo. Essa verdade nos conforta em tempos de dificuldade e nos dá esperança. Conclusão. A vida de Jó é um exemplo de fé inabalável, confiança em Deus, perseverança e resiliência. Através da história de Jó, podemos aprender lições valiosas que nos ajudarão a enfrentar os desafios da vida com fé, esperança e força.